Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo a gente. Esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal, e eu sou o Ailton Zulu. Na verdade, hoje eu nem sei como fazer, eu estou um pouquinho perdido, porque vocês vão entender já já. Nós temos aqui hoje, não vou dizer que 50% da história do treino nacional, mas nós temos aqui os pioneiros da corrida de montanha do Brasil. E de certa forma não foi nada combinado, né? Foi algo bem espontâneo. Nós estávamos almoçando agora há pouco, eu só tinha feito o convite a uma pessoa que está aqui e a outra foi almoçar com a gente e eles começaram com uma resenha ali no almoço. Eu falei, por favor, vamos levar essa resenha lá para o estúdio, para o podcast, que os ouvintes eles precisam também conhecer essas histórias, que são histórias muito interessantes. Então, hoje eu estou um pouquinho nervoso, muito feliz e vou falar muito pouco, porque o que eles têm para falar do treino nacional, vocês vão querer assistir 10 episódios. Eles começaram em 1900. Nós estamos aqui em 2023. Seja bem-vindo, José Miragaia e José Virgínio de Moraes. Arru! Gente, obrigado aí por ter aceitado o convite, né? Esse é um episódio muito especial. Duas feras do trail que tem a minha admiração, mas tem a admiração do Brasil inteiro. Vocês são dos pioneiros aí da corrida de montanha. Tem muitas histórias, eu sei que cada um aí são milhares de quilômetros na montanha, milhares de histórias, centenas de conquistas, mas o que eu mais gostei do papo de vocês no almoço, ali na resenha, é que vocês nunca foram adversário. Mesmo correndo lado a lado, disputando palmo a palmo, um ajudava o outro. Eu gostaria de conversar com você, Miragaia. Conta pra gente sobre essa amizade aí. Primeiro, obrigado pelo convite. Tá em São Paulo depois da pandemia, primeira vez. A pandemia me trancou na montanha, fiquei bastante isolado. Comecei a retomar as amizades do esporte logo depois que as competições voltaram. E, mais do que nunca, as verdadeiras amizades construíram um legado. Foi isso que a gente começou a conversa no nosso almoço, né, Zé? Cara, eu fico contente quando o Zulu falou que você estava vindo para cá, para São Paulo, para fazer o podcast, para contar a sua história. Na verdade, a nossa história, né, do trail. Eu não poderia deixar de, pelo menos, te dar um abraço, apertar sua mão e ter essa satisfação que tanto tempo depois a gente bate um papo, a gente conversa, a gente resgata e mesmo a gente travando ali, buscando uma medalha, um lugarzinho no pódio, a gente nunca deixou de ser parceiro, de ser amigo, de fomentar a modalidade e querer que a modalidade se tornasse o que é hoje. E eu tenho certeza que ela vai crescendo. Se nós não somos os pioneiros, mas nós somos parte dessa construção. Tem muita gente que poderia estar sentado aqui, Zulu, como pioneiro, como organizador que trouxe o trail, como atletas que trouxeram e fomentam o trail também. Mas eu tenho certeza que o Miragaia também se sente privilegiado de poder estar falando aqui e representando aqueles que, mesmo de longe, fomentam o trail. Só tenho a agradecer, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Me senti muito bem aqui, repercutiu muito bem o que eu falei, as histórias que eu contei, e acho que só tenho a agradecer a oportunidade de estar junto aqui com o Miragaia. A gente fala que somos as lendas aí, mas eu, perto do Miragaia, me considero urbano. Ele é bem mais raiz do que eu, ele está inserido na montanha, ele com certeza pode falar até com mais credibilidade do que é
a montanha, o que que é o clima, o que que é a altimetria, o que é o desafio mesmo. Obrigado aí, vamos explorar aí. Vamos lá. Então, um assunto que a gente conversou muito hoje na hora do almoço, que a gente falando das competições, né? O que é competir, né? A nível hoje de Brasil, né? Antes de competir, a gente teve que construir a competição, né? Até os organizadores, até os atletas, eles não sabiam que era possível correr nas montanhas, né? E aí eu não tive para quem perguntar e o Zé também não, então a gente teve que aprender sozinho, né, na porrada, né? Então quando alguma coisa dava certo, a gente falava, essa é a técnica que a gente vai passar para frente. E eu vim do montanhismo, né? Eu vim de um trekking muito bem lapidado, né? E o Zé veio do atletismo, um corredor de performance, né? E a gente se encontrou na trilha. Eu consegui passar para ele um pouco de segurança naquele momento em ambiente natural e ele me passou um pouco da paciência para não precisar correr em todos os lugares. E isso foi uma sinergia dentro de dois caras que estavam disputando a ponta da prova. Poucas resenhas eu vi alguém falar com tanta tranquilidade que gosta de correr um com o outro. Até sente falta quando não está na competição. Né, Zé? Cara, isso aí são coisas que, assim, eu, além de ser atleta, cara, sou técnico de corrida, sou professor, pai e busco ser amigo. Então, eu levo tudo isso para quando eu tô mesmo em alta performance ali disputando. Porque uma coisa que me relaxa bem é saber que eu estou fazendo bem pro coração de alguém. Então, mesmo naquela euforia toda, naquela adrenalina toda de buscar por o melhor trecho, o melhor gesto motor, o melhor tempo, eu acho, quando eu consigo levar aquilo que eu aprendi, tanto na vida quanto na parte atlética, para a pessoa que está do meu lado ali, isso acaba me relaxando e me deixando mais forte ainda. Então, ter feito aquele bate-papo naquela oportunidade lá em São Francisco Xavier, na trilha X, você pode ter certeza que se eu te ajudei, você também me ajudou. E o que a gente fez foi tão gratificante, foi tão bom, algo tão especial, que mesmo tanto tempo depois, cara, quase 10 anos depois, nós estamos falando daquele assunto. Lógico. Né? E como isso é verdadeiro e como isso acontece. Eu tenho certeza que isso vem acontecendo com essa tida como nova geração. E se não estiver acontecendo, quem está nos ouvindo, faça isso, porque daqui 10 anos vocês vão poder estar contando essa parceria que vocês conquistam na montanha. E logo na sequência dessa nossa conversa, né, porque a gente disputava provas que classificava para o El Cruce, né? E o Zé teve a oportunidade de ir com o IASA primeiro para o El Cruce, né? E quando a gente se classificou para o El Cruce, era um amigo indo para o El Cruce, né? Perfeito. E em nenhum momento eu senti que aquilo afetou meus amigos que estavam disputando a mesma vaga, né? Pelo contrário, eu vi que os primeiros likes, os primeiros comentários, os primeiros compartilhamentos do sucesso nosso fora do país era praticamente do quem estava disputando a mesma vaga, né? E eu contei pro Zé hoje no almoço, acho que talvez ele nem sabia, quando chegamos lá, a primeira vez que a gente ganhou do Pablo Ureta lá na Patagônia, ele chegou e falou para mim se eu conhecia o Zé Virgínio. Eu falei, sim, conheço o Zé Virgínio, é meu amigo, a gente, tal, e acabei tomando a mesma cerveja, o mesmo café, trocando a mesma conversa, conversando com o adversário lá na Argentina, como se estivesse conversando com o Zé aqui na Mantiqueira. Isso foi um legado que o Zé plantou lá, de bons atletas na Patagônia, e com humildade eu com o Celinho fomos lá e cultivamos isso na Patagônia. Então, eu falei para o Zulu hoje, quando ele me pegou no Tietê, eu sinto falta de duplas, igual a que a gente foi, indo lá buscar de novo o título no El Cruce, né? E eu acho que hoje eu trabalho para isso, para criar uma nova geração de performance, para eles não perder o tempo ou não cair em ilusões erradas do que a gente caiu. Então a gente aprendeu com o erro, a gente construiu na dor e no amor o nosso conhecimento, né?
E o maior legado disso é saber que o esporte está crescendo e não deu espaço para nenhum arrogante. E só tem gente boa no trail running. Eu posso falar de coração aberto isso. Eu vou na La Mission, não importa se eu vou ficar em primeiro, terceiro ou quinto lugar, ou chegar em último, ou vou chegar de limpa a trilha, mas a montanha criou o meu maior legado, o meu maior network de pessoas do bem que eu conheci foi dentro do montanhismo e no trail running. Eu tô aqui arrepiado porque cada história, cada resenha sensacional. Mas eu tô aqui arrepiado porque olhar para vocês dois e saber que vocês começaram lá atrás e hoje, 2023, vocês têm o mesmo brilho no olhar, o mesmo sangue no olho, a mesma vontade e o mesmo espírito para competir, para ajudar, para ensinar e para inspirar pessoas que estão começando agora na corrida de montanha. O Zé esteve aqui em 2 episódios, gravamos, e uma das perguntas que eu fiz foi a pergunta talvez mais polêmica, que mais repercutiu, porque a gente não deve se preocupar com as críticas. E você, Miragaia, fez parte da primeira geração que foi para o Mundial. O Zé fez parte da segunda geração. E na primeira geração não houve tantas críticas, mas a partir da geração do Zé começou a surgir muitas críticas. Porque as pessoas, cada um tem a sua preferência. E aí me falaram que aquela seleção de 2017 era uma seleção envelhecida. 2017. Nós estamos em 2023. Vocês sabem quem são ainda as referências do trail hoje? Miragaia, José Virgínio, Celinho, Iasa, Hernani. Você pega aí uma mesma geração. Então, quando alguém falar em envelhecimento, falar em idade, tenha muito orgulho, porque vocês representam muito bem o trail ainda. Eu tenho um orgulho grande de ser amigo dos dois e dizer que vocês são uma inspiração. Vocês não fazem ideia do legado que vocês deixou e tem deixado no trail e o ensinamento de cada um. Miragaia, você falou do Zé Virgínio. O Zé Virgínio é esse cara mesmo que vibra, que ajuda, que compartilha, que está junto com você. Eu acho que ele é um competidor, mas ele tem um espírito muito humano e isso faz uma diferença muito grande. Vocês ainda estão competindo em alto nível, eu considero, certo? Até quando? E aí, Zé, quer responder? Não, pode começar aí. Então, competição de alto nível, para mim, até eu estava te falando hoje lá, eu separo em 2 momentos. Um momento é que realmente você vai chegar ali entre seus 33 a 40 anos. Ninguém vai te bater. Vai chegar uma época ali que você vai ganhar 21, 42, 80 se treinar. E depois de uma certa idade que a gente passou agora, já estamos dos 40 para 50, a gente ganhou um plus. Um plus que é toda a blindagem mental. Porque antigamente eu me preocupava como que é andar lá na frente. Hoje eu sei como é que é andar lá na frente. Eu sei errar menos. Talvez os que estão começando agora errem mais. Então, praticamente, eu trabalho em cima da minha concentração total e num pilar que é físico, mental e espiritual. Que eu falei para o Zé hoje na hora do almoço. A nossa fé. Nossa fé é tão grande, cara. Porque, igual o Zé falou na conversa, se deixar para disputar a prova no final com o velhinho, você tá perdido, porque a gente vai dar tudo. Então, assim, é aí que tá a diferença. Vinho bom demora um tempo para ficar bom. E eu acho que a minha mente para competir, agora eu entro com a tranquilidade, sabendo que tem um lugarzinho ali entre os top 10 que a gente vai estar.
E se essas pessoas que botaram muita ficha e criou muita ansiedade, ela acaba sofrendo essa pressão psicológica e emocional maior que a gente. Então, hoje em dia, a performance vai até quando minha mente estiver funcionando. Isso é minha performance. Porque eu posso chegar talvez em quarto lugar muito melhor que os 3 primeiros, que chegou quase morrendo, e eu chegar em quarto dando risada, abraçando meus filhos. Então, performance para mim, tá a performance na vida. A performance de ter tranquilidade de vir para São Paulo, almoçar com 2 amigos e saber que sábado eu vou largar numa prova no KTR, vou estar super concentrado em fazer tudo que eu posso. Isso para mim é performance. É o respeito pelo outro e a maneira de competir com qualidade. Entregar tudo que eu posso na prova e saber usufruir daquele evento. Isso para mim é performance. Legal. E aí, Zé? Olha, realmente foi bem polêmico quando eu respondi isso na primeira passagem aqui, mas eu continuo com a mesma linha de pensamento. Performar é você treinar, é você seguir uma rotina de treinamento, seguir uma planilha que o professor passa. Existe o disciplinado e o autodisciplinado. A diferença é que o disciplinado ele sempre faz um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. O autodisciplinado ele faz o necessário para o objetivo dele. Nós nunca vamos ter isso de forma geral, independente se é novo, se é adulto, se é idoso, que seja. Nós nunca vamos ter o tempo ideal para treinar, para dormir, para comer e para trabalhar. Nós vivemos num país que o profissionalismo ele vem quando a carteira está assinada, quando você trabalha mesmo, ou se não tiver assinada, você tem uma rotina de trabalho. Primeiro é o trabalho, depois é o esporte. Eu entendi isso muito cedo, né? Que para performar, primeiro eu tinha que ter minha profissão. E hoje, o que paga os meus anseios de ir para um cinema, ir comer um pão na chapa, ou simplesmente sentar para almoçar com vocês, é o meu trabalho, né? A corrida é o meu alimento da alma. E se minha alma tá nutrida, com certeza tudo na minha vida vai estar nutrido. Então, quando eu quero chegar no lugar mais alto do pódio, ou eu quero estar no pódio, eu entendi bem como é subir ao pódio. O pódio é uma escada que eu vou plantando, vou semeando, ou posso encarar como uma pecinha de quebra-cabeça, que eu vou colocando todos os dias uma pecinha. E eu sei que se eu não colocar, ou se simplesmente eu não quiser colocar, no dia que eu for testado, eu vou pagar. Aí eu não vou estar no pódio. Então, o que eu aprendi até antes de chegar no trail foi que quando eu comecei a correr, eu vi muito o pódio de baixo para cima. Eu era o público e via os atletas no pódio. E falei que um dia eu queria estar lá. E eu entendi que para estar lá eu tinha que ser muito dedicado. Eu tinha que me entregar. Eu tinha que fazer algo diferente, porque todo mundo queria estar no pódio. E o pódio cabe 5. Numa prova de 5.000 pessoas, alguma coisa você tem que fazer de diferente. E quando você vai para o trail, essa dinâmica é a mesma coisa. Você vê um pódio de 5 numa prova de com 1.000 pessoas e todo mundo quer a mesma coisa que você. Quer performar, quer estar no pódio, mesmo que seja na categoria ou não. Então, quando eu comecei a ver o pódio de baixo para cima, eu entendi rápido que para estar lá em cima, eu tinha que ser diferente daquelas pessoas. E quando eu cheguei no pódio, eu comecei a ver o pódio de cima para baixo. E senti que aquilo era a minha redenção ou os parabéns pelo feito de ter acreditado e ter feito diferente. Ser um cara diferente. Só que com o passar do tempo, esse pódio, você vai descendo esse pódio e a gente vai voltando às origens em termos de visualização. Se hoje eu vejo o pódio de baixo para cima mais uma vez, eu só vejo ele de baixo para cima. Mas o meu espírito, a minha alma continua sendo nutrida, buscando a performance para estar no pódio. E às vezes nem sempre estar no lugar mais alto do pódio significa a vitória plena. A conquista. Porque você pode vencer mesmo vendo o pódio de baixo para cima. Exatamente. Porque o seu recorde,
A sua performance, o seu tempo, a sua conquista, ela tá dentro de você. Ela tá na sua dedicação. É que nem você falou, Mira. Às vezes eu chego em sexto, chego em quarto, chego em terceiro. Cara, mas se você fez a lição de casa, você fez o treinamento, você se dedicou, você correu com alegria nas pernas, sorriso no rosto, e você chegou, cruzou a linha, arru! Cara, o arru é sinal, assim, cara, hoje eu entreguei, fiz tudo que eu tinha pra fazer. Pô, mas você ficou fora do pódio. Eu falei assim, calma, primeiro a minha alma nutrida, depois as minhas ambições de visual e de tocar. Entendeu? Então, só que isso é que você falou do vinho. Sim. Isso demora um pouquinho para a gente perceber a importância disso. Demora. Quantas vezes você ficou fora do pódio treinando muito, muito, muito e ficou triste? Exato. Só que estava ali seu recorde, estava ali a sua performance, estava a sua melhora de trecho na montanha. Ou quem é corredor de rua, está ali seu recorde no 5, no 10, na meia, na maratona. Mas não estava bom porque estava fora do pódio. Sim. Hoje não. Hoje a gente consegue perceber que para performar, nem sempre nós vamos estar no pódio. Sim. E aí a gente valoriza esse trabalho. Exatamente. Porque nós estamos mais treinando do que competindo. Sim. Por exemplo, próximo final de semana eu estou indo para Jaraguá Sky tentar uma vaga para o Mundial Sky Marathon de Master. São 3 vagas. Tem 30 querendo a mesma coisa que eu. Por que que eu tenho que ter a vaga? Eu construí isso nessa preparação. Eu e meu técnico, D'Agostini, construímos isso e falou assim, cara, você pode conseguir porque você vai ser diferente. Então, torne isso diferente, torne isso especial. Vá buscar isso em cada treino, em cada alimento certo que você tem que comer, em cada bebida que você tem que ingerir, em cada sonho que você tem que encostar a cabeça no travesseiro e querer. Se você quer, você tem que buscar. E quando você estiver na disputa, você vai olhar para o lado e falar assim, eu quero mais do que qualquer um que está ao meu lado. Você vai correr por 5 horas e 10, 5 horas e 15. E quando você cruzar a linha e você ter a satisfação que você entregou, que você tinha tudo nas pernas e o que você treinou, primeiro comemora tudo isso. Para depois ver se você está no lugar mais alto do pódio. Isso é a conquista, né? Isso é a conquista, cara. Então a gente só tem a ganhar com isso e transmitir para quem está nos ouvindo agora. E a performance é para a vida toda. Para responder a pergunta do Zulu, a performance é para a vida toda, cara. Pessoal, olha, eu tô aqui maravilhado porque é cada história, é cada momento, e eu estava pensando numa coisa aqui, Miragaia, Virgínio. Muita gente fala assim, vocês tiveram sorte de ter talento. Miragaia teve sorte de ter esse talento. Zé Virgínio teve sorte de ter esse talento. E eu posso mudar isso no dicionário. O significado de talento significa disciplina, dedicação, abdicação. Amor. E uma das coisas, ouvindo vocês e olhando daqui, que é o que você falou, que é real, a fé. Vocês têm uma coisa de espírito, do acreditar. Quando o Zé falou do Mundial agora de Sky, o diferente, talvez ele esteja até abaixo dos outros 29 no treinamento. Mas ele tem um olhar e uma fé tão grande no que ele quer, que isso vai fazer a diferença no final. Esse espírito de vencedor, de campeão, está dentro da mente dele, está dentro daquilo que ele acredita. E ele falou isso aqui numa oportunidade. Eu não divido meus pensamentos com questões negativas. Se vai dar certo ou não vai dar, porque eu vou estar desperdiçando energia. Eu prefiro pegar a minha energia e focar no meu objetivo. Então, ouvir vocês hoje, ver vocês deixando esse aprendizado para essa geração que vem, que a gente torce muito, né? Falava com o Miragaia sobre o legado, sobre a proximidade que ele tem com os meninos, com a Isla, com o Juan, com o Arthur, com todos os meninos ali, de passar essa experiência. A gente precisa, né, Zé? Quando eu falo a gente, você, todos esses grandes
corredores de montanha, Celinho, todos eles, né? Não dá aqui para citar todos os nomes, mas dá para cada um deixar uma parte do legado e deixar essa nossa modalidade cada vez mais rica. E você falou algo interessante. Vencer nem sempre é subir no pódio. Vencer é vencer a você. Vencer, um vencedor Na vida. No que você faz, no que você construiu durante todo esse período. Porque se eu perguntar para vocês dois, vocês não têm noção do que vocês ganharam, mas vocês têm uma parte da noção do que vocês construíram. Porque o que vocês ganharam de medalha, de troféu, pode estar enferrujado, envelhecido e com pó. Mas o que vocês construíram, humanamente falando, é inegociável. As pessoas que hoje trilham por ter visto o Zé Virgínio um dia, por ter visto você um dia, e tem esse amor pela montanha, essa multiplicação, ela cresce a cada dia. Mas eu quero saber, Miragaia, você quando começou, você imaginava que a montanha te daria essa projeção de você conhecer o mundo, de você ser uma referência aqui no Brasil, de você ser um nome, um multiplicador de talentos? Bom, ao longo do meu trabalho como guia de montanha, eu tive a oportunidade de trabalhar como educador, né? Minha formação técnica, eu sou guarda-parque, gestor ambiental. Eu sempre procurei coisas ligadas à natureza, sempre procurei vivências e projetos ligados a parques, a lugares maravilhosos. Quando eu descobri que a corrida de montanha, trail running, né? Corrida em trilhas, o santuário desse lugar eram os parques, falei, eu vou conhecer os lugares mais bonitos do mundo correndo. Foi essa associação que eu fiz. Se eu consigo fazer isso, os jovens da minha comunidade, mesmo sendo uma comunidade simples, vão conhecer o mundo correndo. E daí eu comecei a conhecer no Brasil. E isso, para mim, era só um sonho. Daí fui encontrando os personagens pro caminho. Zé Virgínio, Giliardi, eles já tinham dado uma pisadinha na Patagônia, estavam ameaçando atravessar o Atlântico. E eu vi que isso era possível. E a única maneira de eu combater o mal que existe na sociedade em cima dos jovens era eu ter um sonho maior para vender para eles. Porque tudo que é errado tem um sonho maior. Tem uma balada ali com uma rave que a gente vai chapar, a gente vai ficar louco, a gente vai fazer isso. E eu tinha que ter um projeto maior para minha comunidade, para não deixar o PCC entrar. Então, a única maneira é falar para eles que você quer conhecer o mundo, você quer realmente abrir as fronteiras da sua casa, você quer realmente, ao invés de ter só o RG, ter um passaporte. Então, você vai treinar todo dia, vai arrumar um emprego no mercado que seja, vai tirar um passaporte, e uma hora a oportunidade vai bater na sua porta. E isso aconteceu, isso foi real, aconteceu comigo, aconteceu com o Zé e aconteceu com uma tropa na minha comunidade. É o 4º ano que a gente leva atleta para a Europa. 4º ano consecutivo. A gente está mandando jovens que não tinham nem a perspectiva de tirar um RG e conhecer Caraguá, foram conhecer a Itália. Então isso para mim é mais do que a corrida. Isso que é um resgate de vida. A gente salva a vida. A corrida salva vidas. Tira pessoas da depressão, da norte. Eu falo que é um tarja verde. Não tem contraindicação você entrar no mato. Né? Então você tem que só avisar alguém, ter todos os procedimentos de segurança. Você ir para mata, você não sai um ser humano pior. Você sai sempre um ser humano melhor. Então assim, eu não tinha proporção do tamanho que ela ia fazer comigo. Mas o que a corrida fez com a minha comunidade foi o que me surpreendeu.
Porque eu consegui fazer a transformação dentro de mim, depende de mim, igual o José falou. A conquista é minha. Não importa se é o primeiro, o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Mas eu consegui transmitir isso para uma outra pessoa, e principalmente os jovens, que estão entre 15 e 21 anos, com hormônio a 1000 por hora. Muitos deles não conseguiam ficar na sala de aula para terminar o terceiro colegial. Terminava, daí começou a correr, o cara conseguiu terminar o terceiro colegial. Já começou a universidade. Já começou a Unilivre, faculdade ao ar livre, eu falo para eles. Começou a correr, terminou o terceiro colegial, se inscreveu na educação física e hoje é mais um. Então isso para mim foi o maior legado, foi a maior proporção, que foi uma pecinha que eu mudei dentro de mim, mudou a minha comunidade. Eu consegui ver isso. Passa 4, quando eu te falei, em 2014... a gente deu uma palestra em Passa Quatro que tinha 46 jovens assistindo essa palestra dentro da Árpia. Isso, para mim, é um dos maiores fatores de mudança de Passa Quatro. Um lugar que ninguém falava de trail, de repente a gente foi falar de subir a Serra Fina. Um pouco eram meus amigos montanhistas, lógico, que eu tinha uma ligação com a montanha por causa do montanhismo, mas todos os montanhistas desceram a montanha para ver que história é essa de correr na montanha. Daí começou a Primeira Guerra, a questão das pessoas não entenderem o esporte e começar a criticar o esporte. Daí eu virei um tradutor ambiental do esporte, porque eu sou ambientalista, sou montanhista e agora eu sou corredor amigo do Virgínio. Então, como que eu ia passar isso pro legado? E isso foi transformando, chegou num lugar que eu não tinha capacidade de imaginar. Que era, além de eu conseguir atravessar o Atlântico, conhecer a Europa... Agora a gente está exportando, né, Zé? Pô. Agora a gente está exportando o atleta. Esse é o nosso pódio. Esse é o nosso pódio. Desculpa, esse é o nosso troféu. É o conquista maior. É porque a gente vai sempre estar voltado para isso, entendeu? Então hoje eu trabalho tem uma assessoria que é a JVM Trail Run e também com 11 mil seguidores no Instagram, eu posso afirmar que eu sou um influenciador. Sim, sim. Mas não um influenciador para ganhar um par de tênis, para ganhar um par de óculos. Um influenciador daquilo que eu faço e daquilo que eu escrevo e assim de tudo aquilo que eu prego. Então, não é só a gente fazer uma ação dessa ou estar presente num momento desse e achar que terminou. Então, quando eu ouço isso você falando, enquanto de alguma forma eu consigo contribuir também com a modalidade, eu sei que isso está chegando longe demais. Longe. Então, muitas pessoas, Mira, olham para a gente. Talvez a gente nunca vai conhecer essas pessoas de simplesmente apertar a mão. Mas a tecnologia, ela nos aproxima tanto que você pode ter certeza. O que você fez há 9 anos atrás e o que você vem fazendo hoje, esses jovens estão olhando. Pessoas que não são do meio estão olhando, pessoas que são fora do país estão olhando, e uma coisa é fato, nós estamos conseguindo inspirar essas pessoas. Estamos vivendo disso, né? Vivendo desse sonho, não é mais uma utopia, tipo assim, esses caras nunca vão viver do trail. Hoje eu vivo do trail, eu sou guia de montanha, eu levava as pessoas só para caminhar, agora eu levo para caminhar e correr. Então aumentou o meu cardápio de trabalho em São Francisco Xavier, Monteiro Lobato, Serra da Mantiqueira. Então isso foi um presente que a corrida me deu. Ela me deu mais um ofício. E um ofício que eu vou ganhar dinheiro indo no paraíso. Tipo, eu vou visitar o meu santuário, que é a Serra Fina, eu vou receber por isso. Eu vou em Itatiaia levar os meus filhos, alguns alunos para treinar, eu estou recebendo por isso. Olha só o presente que Deus me deu. Não é só a premiação. É o cotidiano da nossa vida que a montanha fez essa sintonia que ela não deixa mais. A gente vem num podcast para falar de montanha. A gente tira foto de montanha. A gente vai treinar na montanha. Então, assim, a gente respira essa atmosfera. Mas há 10 anos atrás não existia essa atmosfera. Olha que louco. Por isso que eu falo pro Zé que a nossa fé foi muito grande. Porque há 10 anos atrás, se falasse isso, esses caras estão loucos. Lógico, perdemos uns casamentos pela frente. Algumas namoradas não entendiam muito o cara largar tudo sábado à noite e treinar. Então, assim, mas tudo bem, cara. A vida é assim. É pra gente encontrar as pessoas que têm a ver com a gente.
E principalmente quem pede ajuda, cara. A gente não imagina isso. Às vezes um cara que vem ali te pede uma ajuda, às vezes o cara te pede um tênis usado, cara. Mas talvez é o último gole de respiro do cara. Sim. A ponto de repetir, né, cara? É, cara. Chegou, eu falei pro Zé, pô, eu sou exemplo disso, de chegar nas provas até sem relógio, sem celular, ter que ir fazer. Só que o que maior que a gente tem nesse legado é essa fé, esse compartilhamento de caronas, de acesso às provas, de alugar um Airbnb, cabe mais um ali na sala. Quantas vezes eu falava para os meninos, a chance nossa agora de voltar para casa é algum de nós pegar o pódio, pegar um microfone e pedir uma carona. Isso aconteceu há 10 anos atrás e agora não precisa mais, cara. Então, assim, lá atrás, eu falei para Zé, a gente teve muita fé. A gente acreditou que isso ia ser um mercado que muita gente ia viver disso. Agora tem um Zulu aí que tem um podcast que fala na montanha, entendeu? E isso não existia. A gente tem aí loja de aventura que vende tênis de trail de várias marcas. Até Mizuno tem tênis de trail hoje. São várias marcas. Então isso não existia. A gente falava, então assim, você acreditar nesse sonho e no longo dessa trajetória, você compartilhar com amigos, igual o Zé, igual o Giliardi, que junto ajudou a... Numa montanha não existe isso. Não tem como eu passar e cortar o cara e o cara tá passando mal e eu abandonar ele. Não existe. E se eu ganho a prova e o cara morre, meu? Não existe isso. É impressionante, né? Cara. Aconteceu uma vez do Giliardi cair na minha frente e perder o óculos dele. Puta, o óculos perdi, ganhei, comprei. Eu parei a prova, ajudar o cara a procurar o óculos dele, cara. Então, assim, tipo, não existe. Isso não existe na montanha. Tipo, é uma bobeira, não precisava. Mas, sim, se o cara estivesse morrendo, lógico, não ia abandonar. Se acontecesse ao contrário, não ia acontecer a mesma coisa. Então, isso aí que a gente plantou, a gente foi responsável por isso. Para hoje, a gente não tá um querendo matar o outro. Hoje em dia, a gente corre em família, a gente corre entre amigos. Se o Zé vai pro Mundial, eu faço questão de comprar uma rifa dele ou alguma coisa que ele for fazer, entendeu? E vice-versa. É assim que é. É assim que se desenvolve o esporte. Não é pensando em você ou pensando só na sua assessoria ou só na sua corrida. O esporte, ele é uma sequência de coisas que ele vai desdobrando e dá um sentido para a vida. Qual é o seu sentido para a vida? É só correr, pegar aquela medalha? Ou ser um cara que você senta num restaurante, todo mundo vai te cumprimentar, quer tirar uma foto, quer pelo menos pegar na sua mão, como o Zé falou. É algo que está além do que a gente imagina, cara. Hoje a gente não dá conta mais. O que a gente tem que fazer é continuar passando a mensagem da essência, que é a conexão com a montanha, que essa coisa... a montanha ela é uma válvula de escape. Chega final de semana, você coloca todos os seus tênis, os filhos, os amigos, os alunos, coloca no carro e vai para a montanha. Então, igualzinho eu falo para os meninos que a gente que tá lá, a gente que mora na montanha, a gente trabalha na montanha, a gente final de semana a gente vai ter mais amigos visitando a gente. Acabou essa coisa de que na roça você não recebe mais amizade. Eu vou te falar um exemplo disso por causa da pandemia. Ia 40 pessoas, 30 pessoas me visitar na minha casa antes da pandemia. Na pandemia, eu entrei na moda, porque eu estava isolado, todo mundo se isolou. Então, eu fiquei na moda, todo mundo queria se isolar. Chegou em um mês ter passado mais de 300 pessoas fazendo a trilha ali em casa. Isso nunca aconteceu na pandemia. Caramba. Mas isso só aconteceu porque a gente deixou uma porta aberta, a gente deixou um receptivo aberto. Porque senão ninguém ia lá. Nem vou falar com o Zé, aquele cara campeão lá, que nem olha pra cara, o Miragai, aquele cara arrogante. Então a gente nunca aconteceu isso, nunca ouvi alguém chegar e falar isso. Falou, deixei de tirar uma foto, o Zé não quis fazer uma foto, ou deixei de mandar uma mensagem pro Miragai de uma trilha, ele não respondeu. Nunca vai acontecer isso. Porque antes dos nossos resultados, existe um sentido para a vida. E esse sentido para a vida que faz o caldo do esporte ficar grosso. É impressionante que quando vocês falam, você está falando de 2014. É algo muito recente, algo muito novo. Nós estamos falando aí de menos de 10 anos. Né? 9, 10 anos. E aí, em toda essa transformação, você consegue projetar mais 10 anos? Como nós estaremos, essa nossa modalidade? Você consegue ver algo
muito positivo e muito grande, porque você falou de dificuldade de pegar carona, você falou de dificuldade de tênis, você falou de várias dificuldades para chegar ali na corrida, né? Lá atrás. Hoje está um pouquinho mais fácil, porque com várias parcerias, com vários amigos, né, Zé? Que a gente acaba fazendo, recolhendo na assessoria, Sim. né? Os tênis, fazendo essas doações que são importantíssimas. Você consegue projetar e ver que daqui 10 anos isso vai estar melhor ainda? Com certeza, o processo para trás não volta. Isso é certeza, para trás não volta. É daqui para frente. Agora, o que mais me preocupa é que daqui para frente, essa nova elite que está chegando tenha alma, não só físico. Porque senão, daqui a 10 anos depois dele, não vai ter mais ninguém. Então, assim, a gente tem que continuar essa ponte. Assim, eu tenho um filho de 12 anos em casa, que é fã do primo que corre hoje na elite. Então, para ele chegar daqui a 5 anos, 6 anos, tá tentando disputar uma seletiva igual o primo foi, o primo tem que ter a mesma capacidade de fazer os links De contagiar. que eu e o Zé fizemos. A gente fizemos um link, a gente fez link com as pessoas, a gente não só competiu. É diferente, hein? Até com o organizador, que era meio chato, a gente ia lá e ia massagear o ego do cara, entendeu? Para não criar problema. Entendeu? Até prova que a gente se perdia, eu voltava e arrumava a fita. Nossa, cara. Quantas provas a gente arrumou, Zé? Eu tinha que arrumar a fita, cara. Eu e o Iasa paramos uma prova, paramos todo mundo, arrumei a prova e dei a largada de novo. Isso Caramba. Só quem sabe, é só eu, o Iasa, o Hernani. Só nós três estávamos na frente, sabe disso. O Zé também. Quantas vezes arrumamos fita? O Zé, você viu? Não tinha fita ali, ó. Tinha muita aqui. Eu tirava a fita de um lugar e colocava aqui porque o cara não tinha botado fita na verificação. Porque que adianta eu ganhar a prova e a prova inteira se perder? Pois é. Então, assim, e fala isso. Tem gente que arranca a fita. Como é que pode passar isso pela cabeça? O cara tá arrancando a fita da vida dele, né? Então, isso é um absurdo. Então, assim, tem gente que pensa em sabotar uma prova. Então, é um absurdo o que o cara está fazendo ali. Então, assim, tudo que eu consigo fazer para aquela prova não ter problema, melhor para mim que estou competindo essa prova e para o organizador. Então, assim, esse legado que é da consciência humana, que espontaneamente surgiu na nossa geração, junto com o Chico, com o Zé, nas primeiras equipes que a gente foi se formando, isso se perpetuou, porque senão não teria essa geração agora desses meninos. Porque esses meninos pegaram todo esse nosso legado, esse caminho que a gente abriu, essa facilidade de conversa que a gente tem com os organizadores, que a gente não tinha. Antes, assim, era um ou outro que tinha a facilidade de conversar. Hoje a gente consegue conversar com o organizador. Eu consigo criticar uma prova dele construtivamente, sem expor ele no Facebook, nenhuma. Eu chego pro cara, ligo um particular para ele e falo, meu, isso aqui você falou que tinha 1000 de positivo, não tinha nem 700, cara. Como que você me Mas faz ele te a prova? ouve, né, O cara? cara é isso, Zé. Ele te ouve, ele não é simplesmente que ele vai bloquear você. Então, isso, mas assim, a gente construiu isso. A gente não é ninguém de Facebook para ficar falando mal de ninguém. Se for para fazer uma crítica construtiva, você pode ter certeza que esse cara vai receber um WhatsApp meu e do Zé. Agora, se não for, a gente nem entra, cara. Isso aí é esse tipo de coisa que não pode entrar dentro do trail running. Essa petulância, essa arrogância, essa coisa desumilde que eu aprendi com os moleques. Desumilde é quando você não é humilde. Você pode ser humilde. Nossa, sai de perto. Esse cara é desumilde, nem faz foto, ganha. Não, nem sobe no pódio fazer foto com nós e tal, não sei o quê. Então isso aí não existe. Isso não entrou dentro do trail running. A gente não deixou espaço para isso acontecer. Mas é o que você falou, né? Tidos como jovens ou tido como a galera que está vindo para performar, eles, antes de eles chegar nesse nível, eles olharam para alguém dentro da modalidade. Exatamente. Isso pode ser o Iasaldir, o Chico, o Hernani, pode ser o Biragai, o Zé Virgínio, pode ser a Manu, a Fernanda, a Lígia, a Maria, a Rosana, o que seja. Então eles olharam para alguém. E daqui 5, 10 anos, para fazer essa renovação, ou para fazer essa nova aquisição de mais atletas,
eles vão olhar para alguém. Olhar pra Talvez eles nem lembrem mais quem é o Virgínio, Sim. quem é o Biragá, mas eles vão saber quem é o Island, Sim, vão sim. saber quem é o Silvestrin, Sim, ou vão sim. saber quem é a Bruna, quem é a Maria. Então, isso, digamos assim, é um legado que a gente deixou, eles estão colhendo, nós continuamos na ativa, e espero que essa galera que está vindo, eles realmente tenham a alma para pensar não somente no rendimento, mas no rendimento e continuar semeando a modalidade, falar como modalidade. Isso, cultivar isso. E cultivar isso. Então, assim, para quem não sabe, por exemplo, quando você planta um feijão, vou dar um exemplo do feijão. Você coloca o feijão, coloca a terra por cima e coloca a água. Primeiro, ele não vai brotar para cima. Ele vai brotar para baixo. Exatamente. Porque ele vai criar a raiz antes de ir para cima. Né? Então todo mundo espera que você planta e, puta, cadê? Não vai crescer, calma. Primeiro ele está criando a raiz. Para justamente o dia que bater um vento, ele ter firmeza de continuar, porque qual é o propósito daquilo. E isso, o trail é que você falou, não vai recuar. Não vai recuar. Porque ele já existe, ele está sólido, ele vem crescendo a passos suficientemente para continuar. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu falei no primeiro oportunidade e vou falar de novo. Não compare-se modalidade com outra modalidade. O trail não é mais que o futebol. O futebol não é mais que o voleibol. O voleibol não é mais que o handebol. O handebol não é mais que o golfe e o que seja. Cada modalidade tem a sua importância, tem o seu público, tem a sua importância dentro da sociedade. Então, a nossa modalidade é no trail, é na montanha. Os nossos atletas, grande parte, 75% é urbano, que vai para a montanha. Então, que esses que estão sendo urbano, respeite e tente entender a nossa modalidade. Exatamente. Desculpa falar nossa modalidade, que eu me identifico tanto com a modalidade, com o trail, que qualquer coisa que você fale contra ou a favor, eu vou estar levantando uma bandeira. Então, quando a gente fala da nossa modalidade, respeite a nossa modalidade, entenda a nossa modalidade, como ela funciona. Né? O O conceito da modalidade. Porque quando você está correndo, por exemplo, uma corrida de rua, uma São Silvestre que seja, que até a Três Corações aí apoia há décadas, é muito comum você pegar um copo de água, tomar e ter que jogar no chão. Você tem que jogar no chão, você não pode levar para jogar mais distante ainda. Porque quando você joga no chão, quem vai vir limpando sabe onde está o seu copo plástico. E dentro da montanha, dentro da trilha, se existiu o copo ou a embalagem do suplemento, do gel que seja, você tem que tomar, rasgar e guardar e levar esse supostamente lixo. Né? E você vê como que muda o conceito. Você não pode jogar. E na rua você deve jogar. E quando você vai passar correndo na trilha, ela pode ser uma single, pode ser uma double, você tem que pedir permissão. Permissão para passar pela esquerda. Com licença, vou passar pela esquerda. Sim. Ou simplesmente, guerreiro, vou passar pela esquerda. Permisso. Você tem que pedir. Permisso. A palavra não é nem pedir, tem que pedir. Você vai solicitar aquilo, é uma questão de respeito. Né? É diferente da rua, não que não exista respeito na rua. Na rua você forma um blocão e vai. Só que na rua você tem espaço para passar. E na trilha não. Porque você tem que pensar primeiro na segurança daquele que você quer que passe. Que de repente você está numa crista, de repente de capim amarelo, indo pro capim amarelo, e você abre. Não, eu vou abrir para onde? Eu vou me jogar pro precipício? Não, você tem que respeitar aquele momento, aquele trecho. Você tem que entender isso. Só que para entender isso, o professor, o influenciador, o técnico ou o cara da montanha tem que explicar aquilo. Só que a pessoa também tem que buscar aquilo. Se ela simplesmente subir num pedestal e falar assim, eu já sei tudo, supostamente você vai ser cobrado de tudo que você está falando que sabe. E se você não sabe, você vai pagar caro com isso. Ou paga caro, de repente você paga com exclusão, você paga com a sua vida. Ou machucado. Então são coisas que a trilha nos ensina, a modalidade nos ensina e a nossa modalidade, ela nos conduz a ser humanos. Por isso que quando você fala de alma, isso me emociona, porque eu falei, cara, é alma. A gente faz com alma. Sim. Então isso tem que ser. E tem que acontecer o tempo todo. Sim. E nós vamos continuar fazendo isso. Quando você pergunta, Zulu, daqui 10 anos,
Cara, de repente eu não vou estar tão bonito quanto eu sou hoje. Mas você pode ter certeza, cara, eu vou estar continuando buscando a minha performance. E, mais uma vez, a performance não é de estar no lugar mais alto do pódio, é performar tudo dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu prego. Mas sabe o que eu acho mais importante? Como um corredor amador que sou, né? E tendo encontrado vocês na montanha, o que é mais importante para nós, para quem está vindo agora, e você falou que precisa ter alma, não só físico. Vocês deram acesso para a gente. Isso é o mais importante. O que é dar o acesso? Você teve a humildade de me dar uma instrução, de me ensinar, de dar uma motivação, uma palavra, de não ser arrogante, porque você é o rei da montanha, você ganhou tudo. Quem é o Zulu? Você nem sabia quem era o Zulu, mas você deu atenção. Você passou a informação. Porque o Zulu, logo de cara, queria correr o El Cruce, sem nunca ter corrido uma montanha. E aí eu fui perguntar para quem? Para o rei da montanha. Né? Ele falou, olha, tiozinho, começa devagar, começa pela beirada, começa correndo por aqui. E foi uma informação primordial. E a gente não esquece, isso tem mais de 15 anos. Isso. E, Miragaia, isso de ter o acesso, das pessoas poderem aprender com vocês, não importa que daqui 10 anos vocês não vão estar no primeiro lugar do pódio. Mas se vocês estiverem sentados ali numa roda, com os mais jovens, trocando uma ideia, contando a história de vida de vocês do trail, com certeza a trilha deles serão bem mais fácil do que for a de vocês. Essa é a missão, né? Essa é a nossa missão principal, é não enterrar o conhecimento. Sim. E para não enterrar o conhecimento, a gente começa com o nosso autoconhecimento. Você perguntou, né, o que eu não calculava, o que eu não pensava naquela outra pergunta aqui que o Trey me trouxe, que eu não imaginava. Uma das coisas é isso, é o meu autoconhecimento. É saber que independente da maior competição que eu esteja, eu estou competindo ali com esse bicho que está aqui dentro. Com esse selvagem que existe aqui dentro, que todo mundo tem. Quando eu estou passando alguma orientação para os meninos lá, eu falo assim, se imagina que quem vem treinar com a gente está saindo completamente da zona de conforto. Igual o Zé falou, 70% das pessoas moram na cidade e estão indo a primeira vez na Serra Fina, pegando um menos 4 graus. E largou na cidade ali com 15 graus. Nunca viu isso na vida. Isso é mais do que correr. Isso é você sobreviver na montanha. E daí a pessoa que talvez que esteja mais treinada, que mais treinou, ela não sabe lidar com as frustrações. É o lidar com as frustrações, é administrar elas. Quantos atletas de performance que estavam tão preocupados ali com a Serra Fina, com o capim amarelo, esquece de comer, esquece de se hidratar, esquece talvez até de vestir um corta-vento. Isso é emocional, cara. É igual quando você tem lá que tá jovem. Eu lido com o jovem o tempo todo. O cara vai lá, pediu a menina em namoro, o cara se emociona. Então, é a mesma coisa. O cara vai entrar na Serra Fina a primeira vez, o cara se emociona. Já vi cara barbado, forte, bravo, cara fechada, ali na largada, em Passa Quatro, na praça, lá em cima nas pedras, chorando. Cara, e você acha que eu passei do lado e larguei o cara? Não, pai, calma, respira pelo nariz, solta pela boca, seria um pouco de yoga pro cara, pensa na sua família, tem um filme passando, tal, não sei o quê. O cara, pô, só aquelas, 3, 4 frases que eu falei pra ele, que lá marcou a vida do cara. Ele tava dentro de uma passagem espiritual dele lá na Serra Fina, que quando você tá mais perto do céu, você conecta com Deus. E daí, o cara começa a passar um filme na cabeça dele. O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu sou empresário, eu posso morrer de hipotermia, meu filho tá para nascer agora. Eu resgatei eu conto uma passagem bem rápida, que essa vale a pena. Agora no Indomit, agora de São Bento, Sapucaí, eu não corri. Eu trabalhei de staff. Eu fui de limpa-trilha nos 80. Na hora que eu cheguei, descendo o Coimbra ali, tinha caído um cara venezuelano no chão ali, quebrou a cavícula. Eu era o último, eu era o limpa-trilha. Resgatei o cara, conversei com ele bastante.
né? E o que mais atrapalha o cara no resgate é questão emocional. E o cara, na hora que ele saiu, fizemos uma trilha de 2 quilômetros em 2h30. Devagarinho, o cara gritando de dor do meu lado. Fala pra mim, você participou do Indomit? Participei e foi um dos Indomit mais difíceis da minha vida. Porque eu tive que sair com um cara com a cabeça quebrada, que era um gringo, que começou a falar, comecei a motivar ele, porque o filho dele ia nascer no final do mês agora de abril, né? E ele falou, cara, você vai ficar vivo, cara, você vai ver seu filho, calma, relaxa, respira pelo nariz, solta pela boca, vamos conversar, vamos seguir, mais um passinho, toma o seu remédio. Você tem remédio? O cara tá cheio de remédio na mochila, não tinha tomado um Advil ainda. Eu falei, vamos tomar o remédio, você se esquece. O corredor de montanha, o professor de corrida de montanha, vocês são psicólogo, são coach. Primeira coisa que entra é isso, é fazer o cara virar a chave ali. Você vai sair da zona de conforto. Sabe o que sua mãe falava para você? Não corre, aqui você pode correr. Aqui você deve correr. Tá vendo essa ladeira que é perigosa? Se joga. Então, para fazer isso, você tem que despertar ali dentro a coragem no cara. Você tem que despertar ali isso que o Zé fala, esse uhul, essa coisa, essa conexão que ele faz com esse jargão que ele coloca, é simplesmente fazer o cara acreditar na fé dele, do autoconhecimento. Então, se é uma modalidade que ensina o cara a se autoconhecer, é o trail running, cara. Que não adianta você pode chorar à vontade que sua mãe não vai ver lá na montanha, entendeu? Fica tranquilo. Pois é. Eu continuaria aqui por mais 2 horas, 3 horas, porque o tempo voa, o papo, a resenha é muito boa. E nem estamos pescando, hein? Nem estamos, Pois é. Imagina se fosse pescando, hein? Pois é. Eu queria, Zé, que você deixasse aí uma última palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Deixa as suas redes sociais. Deixa sobre os seus apoiadores, por favor. Olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez por ter estado aqui. E estar aqui, para mim, é um prazer enorme, ainda mais por estar dividindo esse momento com um grande amigo que a montanha me deu, que é o Miragaia. A gente sempre fala que as oportunidades aparecem. É sempre um cavalo que vem passando a todo vapor. Só que você tem que estar preparado para pular nele. Nem sempre ele tem a sela. Né? E também nem sempre vai ter tempo de pedir para colocar a sela. Então, eu sempre aproveito esse cavalo, mesmo sem sela, mesmo que vai balançando para um lado e para o outro. E acho que é isso que tem sido diferente na minha vida, tanto de atleta, quanto profissional, quanto família. E para estar aqui falando com vocês como atleta, eu tenho pessoas que acreditam na minha performance, pessoas que acreditam na minha pessoa, eu tenho pessoas que acreditam naquilo que eu escrevo, naquilo que eu falo. Né? Eu estou falando de Amino Vital Gold, eu estou falando de dobro, eu estou falando de Equilíbrio Sports, eu estou falando de pessoas do mundo corporativo, eu estou falando de pessoas do mundo pessoal mesmo, de amigos, né, que só tem contribuído com isso. Uns contribuem financeiramente, outros contribuem harmonicamente e outros contribuem simplesmente de estar. Então, assim, eu só tenho a agradecer, que fico até injusto se eu esquecer de falar de alguém, embora eu já tenha falado de algumas marcas aqui, pessoas. Mas quem quiser conhecer um pouquinho do Virgínio, eu tenho um blog que é chamado Rei da Montanha. Quem quiser me procurar no Instagram é Virgínio JVM. Tenho também a rede social do LinkedIn, tem Facebook, só não tem Orkut, que não existe mais. E nem tentei fazer nada do TikTok, porque, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para fazer tudo isso, né? A Sofia tem TikTok. A Sofia tem, já foi expulsa 2 vezes, eu não sei o que ela consegue fazer. Mas eu tenho certeza que outras pessoas do nosso mundo que têm a mesma alma que a gente tem, vai ter outras ferramentas para estar chegando mais longe. Então, assim, obrigado aos meus apoiadores, aos meus amigos, às pessoas que me motivam a estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu só tenho a agradecer. Então, assim, quando a gente fala que eu sou do meio urbano e você é mais raiz do que eu estou falando que todo mundo tem seu espaço. Sim. Né? Então, a trilha, ela pode ser uma trilha lá na Pedra do On,
ou ela pode ser uma trilha simplesmente no estacionamento de um shopping para a gente chegar numa loja de montanha. Então, nós sempre estaremos em todas as trilhas. Todas. Com todas as tribos. Isso. Namastê. Amém? É isso Então, aí. assim, obrigado pela oportunidade. Arru, eu que agradeço aí, Zé, mais uma vez, os seus 2 episódios que estão lá disponível no YouTube, no Spotify, sucesso total, né? Os recortes também que foram para o Instagram, alguns causaram alguma polêmica, mas poucas pessoas viram o contexto, tem que assistir o episódio inteiro, né? Não adianta só ver o recorte, se ver só o recorte, né? Mas foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, foi sucesso total. E obrigado por não ter combinado, né? Mas está aqui hoje com a gente. Miragaia, deixa suas redes sociais, seus agradecimentos, uma última palavra aí pro pessoal. Minhas redes sociais o Instagram, é o Campo Escola de Montanhismo, é a nossa página principal. Também tem o Hamilton _Miragaia, Facebook também é Hamilton Miragaia. A minha mensagem é a mensagem que eu sempre deixo, que é alma na montanha, montanha na alma. Essas coisas que a gente não se propõe 100% ou totalmente, então melhor deixar quieto em casa. Então, se você se propõe vir para a montanha, saia da zona de conforto, arrume um amigo no Facebook que mora na montanha para você montar uma barraquinha no quintal da casa dele e seja bem-vindo com as vivências ao ar livre. Namastê. E esse café aí é bom? O Café Três Corações. Esqueci de falar do meu brother aí, que está nos apoiando aí nos cafés o tempo todo. Um café top. Ele também tem um isotônico Django. E provavelmente as nossas provas aí, nos próximos meses, a gente vai ter um apoio aí dos Três Corações. Obrigado por tudo. Eu quero agradecer a minha comunidade lá do bairro dos Souzas, que eu chamo que é um celeiro de campeões. Depois que a gente conseguiu essa meta, né, Zé, de ganhar alguma coisa aí, a gente tem que agora manter o celeiro, né? Então, o celeiro de campeões é um trabalho social que tira os moleques mais com potencial e rural que vive na montanha poder ter acesso às provas importantes. Quem quiser conhecer vai ser bem-vindo no bairro dos Souzas, em Monteiro Lobato e em São Francisco Xavier também, lá no CAT. Legal. Pessoal, aqui pré-treino, cafeína, né? E aqui pós-treino, né? Então, estamos bem representados aí. Completo. Um abraço e até a próxima. Valeu. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R ar-condicionado para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Plint oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. E agora, experimente as nossas empanadas, assadas, feitas com ingredientes frescos e selecionados, cuidadosamente para garantir uma experiência gastronômica única. Com uma massa crocante e o recheio suculento, nossas empanadas são perfeitas para qualquer hora do dia. Sinta o verdadeiro sabor da Argentina em cada pedaço e apaixone-se por nossas deliciosas empanadas assadas. Patagônia, espírito Patagônia aí, pessoal. Valeu, um abraço!